Olá, pastora Carol Costa, uma bênção você estar aqui. Queria que você pudesse dividir com a gente as situações que estão acontecendo, né? À medida que a gente vai ministrando as pessoas, a gente vai vendo que situações que acontecem, que situações que muitas vezes a gente precisa falar com aquelas pessoas para que a gente possa contribuir, para as pessoas que estão nos ouvindo agora possam aprender, possam crescer com as situações que a gente vai estar falando aqui. Sim, pastor, algo que eu percebo e que tem acontecido com várias pessoas diferentes na mesma época, então imagino que possa ser até um movimento espiritual, né? Das pessoas estarem vivendo um processo de torpor. Eu acho que uma coisa que aflige muito as pessoas é aquele ato que existe entre a promessa e quando de fato aquela promessa se concretiza. E aí você está naquele momento ali do deserto, né? Andando e meio que sem saber se você está indo para o caminho certo, se você não está, mas você está andando. E aí eu acho que às vezes as pessoas ficam muito perdidas entre uma coisa e outra, entendeu? É muito bom você falar isso, porque na verdade, né, quando você está vivendo uma promessa, é porque você já perguntou ao Senhor, né, eu tô buscando a minha promessa. Você já perguntou a Deus qual é a sua promessa, que às vezes a sua promessa é você que decidiu ser. Eu quero aquela pessoa. Você determinou. Aquela pessoa é minha promessa. Mas peraí, Deus falou isso? Você buscou sinais de Deus? Você sabe se aquela pessoa, você passou pelo crivo do Espírito Santo, você buscando o Senhor sobre essa pessoa? Então é importante saber se a promessa da qual você está pensando ser é a promessa de Deus. Então, porque se for a promessa de Deus, existe um caminho, né? Existe Sim. um caminho que você vai passar. E no caminho vai ter a nuvem, vai ter direção, vai ter maná, várias coisas que você vai ter que se submeter e fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça para que você alcance a promessa. Então, uma vez que você saiba se aquela promessa é sua, você pode botar na tua cabeça a promessa que você quiser. Mas vamos partir da premissa que você está com a promessa de Deus mesmo. Você já sabe qual é. Já sabe, já buscou sinais, já tem certeza. Essa é a minha promessa. Então tem um caminho. E o caminho que você vai ter que buscar para chegar nessa promessa. Pode ser um mês nesse caminho, pode ser 5 anos, pode ser 40. Exato. Né? Então, o que vai definir muitas vezes o tempo dessa promessa tem uma relação direta com a sua obediência. Como é que eu vou saber o tempo que vai durar? Eu obedeço. Se eu estou obedecendo o tempo todo, certamente essa promessa vai acontecer no tempo que ela tiver que acontecer. Agora, se eu não estiver obedecendo, vou lá, tomo uma coisinha, faço, né, uma conversinha, dou uma desviada aqui, uma desviada ali, aí eu volto, eu tenho promessa, aí volto de novo a obediência. De 5 obedeço 3. Vamos lá, 3, 5, eu vou para frente, vou para trás e tal. Então você precisa entender que nesse interregno vai acontecer do desânimo, porque seja, às vezes, nem por você se desviar mesmo, seja porque a certeza que você precisa ter precisa ser construída o tempo todo. Você tem que estar firmado o tempo todo, pedindo a Deus sinais, pedindo a Deus a confirmação daquilo e o que você precisa fazer para se aproximar dessa promessa. Então, é um processo de conhecimento de Deus e de obediência. Então, essa obediência, ela traz em si a decisão de você estar buscando o Senhor em cada situação que você tem que fazer. O desânimo tem relação com o sentimento. E o sentimento, ele tem relação com aquilo que você está percebendo de você mesmo, mas as circunstâncias podem estar confirmando esse desânimo. Você pode estar não vendo nada, está tudo ruim, está tudo escuro, é muito difícil, mas é exatamente por isso que é uma promessa, né? Porque uma coisa é quando você tem um cheque, né? Um cheque que é uma ordem de pagamento à vista. Você vai lá, tem um cheque, é um cheque. Está na minha mão aquele título. Está na tua mão, né? Título de propriedade, aquilo. A outra coisa é uma promessa de alguma coisa. A promessa de alguma coisa é de certa, não sabe. Se você não tiver Pode ser que não finalize não aquilo, finaliza né? aquilo, mas é uma promessa. Né? Mas pelo menos tem um fumus boniúris ali, já tem alguma fumaça de uma coisa boa. Mas a questão da promessa de Deus não funciona assim. A promessa de Deus, ela tem, por certo, um caminho que você precisa estabelecer. A promessa de Deus tem um caminho que Deus quer que você faça. Então, a descoberta aqui é o desenvolver a sua maturidade para fazer esse caminho com o menos prejuízo possível
aos seus sentimentos. Você tem que prejudique menos você, obedeça mais. Então a gente vai ver que nessa obediência vai passar pelo processo de arrependimento, de consciência de que você está fazendo a coisa errada. Porque dentro do caminho da promessa de Deus, você pode sair várias vezes. Depois você fala, por que eu ainda estou fazendo tijolo aqui? Por que eu ainda estou fazendo tijolo? Oh Deus, por que isso aqui está acontecendo comigo? Ainda vem uma rebelião no meio da coisa. Vai que você bote também um bezerro de ouro no meio do caminho, porque tem bezerro. Tem relacionamento que vira bezerro na tua vida, não é isso? Às vezes você pode botar uma pessoa no lugar errado. Aí vira bezerro, aí tu fica adorando aquele homem e adorando aquela pessoa, ou uma circunstância que você gostaria, você fica adorando aquilo ali. Então, na história se verifica que a gente não pode adorar nada. A nossa mente tem que ser no Senhor. A gente não precisa de elementos para que a gente possa ter certeza daquilo que Deus é na nossa vida. Então, a promessa é apenas um elemento. A promessa é um dos elementos, mas o maior de tudo que você tem numa promessa é o relacionamento que você tem com Deus. Você imagina, eu não estou fixada na minha promessa, eu estou muito feliz por ter um Deus vivo. Porque senão parece que a gente só quer aquilo, né? Exato, é uma relação de troca, me dá aqui, me dá aqui. Então, o que você não está percebendo nesse caminhar da promessa é o seu relacionamento com Deus. Ou seja, hoje você não é uma pessoa do nada, você não é uma pessoa boiando na vida. Você é uma pessoa que pertence a Deus. Então isso significa dizer que as coisas que você faz, as situações que você vive, têm uma relação direta com esse relacionamento. Então, mais importante que buscar uma promessa é buscar o caminho dessa promessa, que é um relacionamento com Deus. Então, quando você chegar, às vezes a pessoa até chega na promessa, mas não dá valor a Deus, larga Deus, já consegui aquilo ali. Cheguei no lugar que Deus falou que eu ia chegar, realmente cheguei. Mas aí eu não quero mais saber de Deus, porque agora, né, entendeu? Então Deus não é um objeto que você usa e depois joga fora. Não é você entrar no supermercado, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus é um lugar onde você tem que reverenciar. É uma pessoa que você precisa colocar na sua vida. É uma pessoa que controla todas as coisas da sua vida se você permitir que ela controle. Porque muitas vezes tem áreas na sua vida que você não quer deixar Deus permitir. Então você imagina, dentro de um caminho de promessa, né, uma promessa que Deus queira te dar, quantas coisas dependem da sua decisão de obedecer. E acho que você está trazendo uma perspectiva muito maior do que ficar focado na promessa. Exato. E entender que são várias promessas, né? Exato. Porque assim, acho que às vezes... Porque a própria promessa pode virar um bezerro. Exato. Né? Tipo só ando por aquilo. Se aquilo não acontece, me desestabiliza. Então os sinais não aconteceram naquela direção. Então virou meu bezerro. Eu passei a idolatrar a minha promessa. E acho que a gente acaba focando muito nisso, e aí a vida passa a ser isso. A minha vida, então, eu só vou ser feliz se isso aqui acontecer. Isso. E acredito que seja justamente isso que o Senhor não quer, né? E ele deve até ficar chateado, assim, nesse sentido, de tipo, a minha relação com ele é olhar para a mão dele e dizer o que ele tem para me dar, e muito menos do que eu quero me relacionar com ele, né? Mas isso não é uma relação, né? Isso é uma troca, né? Exato. Isso é um escambo, né? Relacionamento com Deus é um relacionamento em que você, na verdade, né, tem mais a relação com a entrega e de saber a essência de Deus na sua vida do que você esperar os frutos de Deus, né? O que Deus tem para te dar. Exato. Então, você tem que amá-lo, você tem que criar, né, um relacionamento que esse amor de Deus, ele é inquestionável. Ele é uma certeza tão grande da sua existência, de quem você é, que aquilo firma dentro de você. Então, esse relacionamento com Deus fortalece a sua fé. Esse relacionamento com Deus não tem relação com chegar de promessa, tem relação com o que eu preciso fazer para amadurecer o meu relacionamento com Deus. De forma que eu fique tão íntima a Deus, que eu não estou preocupada com promessa, eu estou preocupada em obedecê-lo. E certamente a sua obediência vai levar você, não é uma promessa, são várias promessas. Uma promessa que você não estava nem esperando que está chegando na tua vida, porque você obedeceu. Então, o que é mais importante? O mais importante é você ter um relacionamento com Deus, é que você escute a voz dele no deserto, no lugar que é maravilhoso,
na Grécia, na Itália, em todos os lugares maravilhosos que a gente tem para Paris. visitar, Paris, Rio de Janeiro, Búzios, e todos esses lugares, Sim. São Paulo, né? Sim, Vamos lá, sim, né? sim. Tantos lugares bonitos por aí, mas que você vá com Deus, que você tenha entendimento que não é só uma chegada, é um caminho. Mudar o objetivo, né? Mudar o objetivo, não fazer desse objetivo um lugar a chegar. Eu preciso chegar nesse lugar para eu ser feliz. É você ser feliz todo dia, porque você tem um relacionamento com Deus. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada. Obrigada a pastora você, Carol. pastora. Bênção.